Bom, a Ana me tinha me pedido para fazer a abertura, e aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o tema na internet, né? Aí eu encontrei esse texto, que é do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, pelo Emmanuel, e eu achei que é bacana para introduzir, para depois ela continuar com a explanação sobre a humildade, né? Gente, desculpa que eu tô com bastante tosse, tá? É. Afinal, que temos que não devemos a Deus? A própria vida se reveste de tanta grandeza e complexidade que só a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Reflita o homem no usufruto de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação por intermédio do santuário genético. Os familiares são apoios de empréstimo. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência são corretas, mas provisórias, pois se ampliam de século a século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo, e a saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é delegação de competência. Os amigos e adversários são mutáveis. Em qualquer plano ou condição da existência, estamos subordinados à lei da renovação. Se estivermos inclinados a envaidecer-nos, lembremo-nos que estamos ligados à vida de Deus, que a bem de nossa vida tudo pode modificar. É isso. Queria aí pedir que os nossos amigos espirituais intuam a Ana para fazer uma ótima apresentação para a gente. Obrigado, Roberto. Muito bom. Ana, é com você. Tá sem áudio, Ana. Ana, sem áudio. Nossa. Obrigada, viu, Roberta? Não tinha conseguido, então, agradecer por você ter aceitado compor aí comigo, né? E com a Adriana e com a Adria, e a gente formar esse time aí tão carinhoso. Estamos juntos há tanto tempo, né? E o tema humildade, que está na nossa mandala do crescimento, do aperfeiçoamento, né, nos traz aí uma reflexão bastante próxima daquilo que são os nossos desafios como espíritos em estágio ainda de crescimento, de aperfeiçoamento. Eu queria começar podendo dar um significado, né? A gente poder dizer da origem da palavra é sempre interessante, e pode mudar o slide, onde eu encontrei, né? Muitos de nós já têm esse conhecimento sobre a origem dessa palavra, que está nos livros quando a gente estuda sobre as virtudes, e a palavra humildade, ela originou, né, da linguagem grega, que designava humus, que significa terra. E esse mesmo vocabulário da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade. E humilde, obviamente, tem a mesma origem em humus, que vem do grego humilis, que significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Era designado tudo que era pequeno, a terra pequena, a plantação ainda pequena, o animal que era de pequeno porte, tinha essa designação humilis, né? E então nós temos nessa palavra, nessa origem, mais do que essa designação do que é da terra, é nós atentarmos para que virtude é a humildade, né? Ela consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência, com essa descoberta em si. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar
sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, veja que a palavra em si, ela já traz um resgate para todos nós sobre a nossa origem, sobre a grandeza divina versus ainda o nosso estágio, a nossa pequenez. Não no sentido de nos sentirmos desprovidos totalmente de recursos, né? Quando nós falamos em humildade, muitas vezes pode parecer que a humildade é aquela humildade da pessoa desprovida de bens materiais. A pessoa humilde é aquela que não tem um recurso de uma casa, de um carro, de uma roupa, mas a essência dessa palavra, ela vai nos conectar a aquilo que nós espiritualmente devemos desenvolver, baseado na essência, baseado na percepção da nossa essência como filhos de Deus, mas que ainda estamos em estágio de crescimento, de aprimoramento. Então, tem o próximo slide, ele vem trazer uma figura e uma frase para que a gente desenvolva essa reflexão sobre como é nos sentir pequenos, né? Como enxergar a humildade em nós. E não tem como falar em humildade sem projetar também, ou sem evocar o sentimento, o comportamento antagônico, né? Aquele que contrapõe a humildade, que é o orgulho. E Jesus, em toda a sua passagem, em toda a sua essência nos ensinamentos, ele nos trouxe a humildade como o principal elemento, a principal virtude da qual todas as outras viriam numa sequência. Se nós lembrarmos do Sermão da Montanha, nós vamos perceber que todas as bem-aventuranças, elas são em decorrência da aquisição da humildade em nossos corações. Por isso, essa frase de Emmanuel que diz: a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. O orgulho, ele não reconhece, não respeita a voz do orgulho, assim como a voz da violência não respeita, né, a voz uma à outra. O ódio não vai respeitar a voz do ódio, porque elas se somam, né? Elas são, na verdade, o reforço da outra. No entanto, quando nós exercemos e projetamos para fora de nós, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para as nossas palavras, a humildade, nós conseguimos conversar com o nosso orgulho. Esse diálogo entre orgulho e humildade, ele deve estar, assim, permanentemente sendo travado por nós, alimentado por nós, né? Por quê? Porque é nesse diálogo entre aquilo que nós temos na essência, na nossa dificuldade em lidar com as situações, nos projetando como sendo maiores, melhores, certos, com toda a razão para a nossa maneira de ver o mundo, né? Junto a isso, nós temos do outro lado a necessidade de contrapor com as possibilidades de exercermos, de ouvirmos aquele chamamento interno
que nos diz o quanto é importante que avancemos nas nossas aquisições, no nosso sentir, em abrigar em nós esse sentimento. Então, essa imagem do Cristo lavando os pés dos discípulos, ele expõe uma dificuldade muito grande de todos nós. Imaginem se hoje vocês estivessem, se nós estivéssemos diante do Cristo e Ele estendesse uma bacia e tentasse lavar os nossos pés. O que passaria no nosso coração? Que sentimentos moveriam os nossos gestos, a nossa disposição para aquele momento? Nós saberíamos que na integridade e luz do Cristo, ele seria todo humildade. Ele seria todo como é, amor, mas aquela humildade que reconhece que existe um Deus maior, Pai de todos nós, e que Ele, assim como nós, somos seus filhos. Então, provavelmente, numa cena como esta, nós teríamos grande dificuldade em nos sentirmos gratos e confortáveis, por não nos sentirmos ainda merecedores. E por que não nos sentiríamos merecedores? Porque ainda identificamos em nós sentimentos que nos sequestram para ações, atitudes, pensamentos que ainda fazem com que nosso dia a dia seja um pouco mais difícil, um pouco mais conflituoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse orgulho. O orgulho, ele é necessário. Nós temos no livro Mereça Ser Feliz, um capítulo 3, que fala sobre estudando o orgulho, e ele fala, irmãs, né, ela coloca para nós que nós temos o orgulho como uma base de sentimentos, ele faz parte de nós, e ele é necessário para o nosso desenvolvimento de valor pessoal, da nossa autoestima, da formação do nosso autoconceito e dignidade pessoal. Então, o orgulho tem sim o seu aspecto positivo, porque ele inclusive faz parte do nosso desenvolvimento, até da subsistência, daquilo que nós precisamos ter para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. O problema não é o sentimento do orgulho, mas, na verdade, é como que a gente vai dizer, a intensidade, né, e o desequilíbrio com que esse sentimento se apossa de nós. Então, veja, nós pagamos um preço alto para manter, muitas vezes, dentro desse orgulho, as nossas posições, os nossos conceitos, as nossas certezas, né? E a grande proposta da nossa evolução é, na verdade, nós aprendermos a dosar, né? Controlar, sabermos aonde esse orgulho pode entrar. Então, veja que não é um sentimento, não é um comportamento para que a gente jogue fora, negue, diga, não, eu não sou orgulhoso, eu não tenho nada de orgulho, para que aí eu possa me projetar como humilde ou me sentir humilde. O orgulho, ele é importante para que a gente faça esse contraponto na medida
do benefício interno, do nosso autoconceito, como eu disse, de conquistarmos a nossa dignidade pessoal. Então, é aquele orgulho quando a gente diz, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha história de vida, eu tenho orgulho do ponto onde eu já superei as minhas dificuldades. Esse não é um orgulho maléfico, não é danoso. Ele projeta em nós o nosso valor. Então, vamos entender que esse diálogo entre os nossos comportamentos, onde o orgulho prepondera e aonde a humildade pede um espaço, nós temos que manter esse diálogo, né? Por isso que Emmanuel profundamente nos convida a repetir muitas vezes que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. Então, no nosso próximo slide, a reflexão que nós trazemos é que, como espíritos eternos, temos na presente encarnação as melhores oportunidades de desenvolver a virtude da humildade em nosso dia a dia. E aqui é o ponto onde eu senti assim, o quanto o Evangelho do Cristo, ele é tão perfeito para o nosso dia a dia, o quanto conhecer a doutrina espírita nos estimula, né, nos esclarece aonde estão, em que campo está a nossa possibilidade de desenvolver essa virtude, né? Porque se nós pensarmos que é só numa prática religiosa, nós vamos reduzir muito as nossas capacidades e as nossas oportunidades. E não, nós temos que colocar isso no nosso dia a dia. Então, nós temos hoje uma revisão de conceitos, né, de valores éticos e morais, que justamente irá proporcionar que nós dialoguemos a nossa humildade com os nossos preconceitos. Os preconceitos são os olhares que nós estabelecemos do que é o certo e do que é o errado, do que é adequado, do que não é adequado, do que é bom, do que é mal, e nós passamos a exercer, né, nas nossas relações, nos nossos julgamentos, aquele orgulho preconceituoso, né, aquele que diz, a minha visão é a mais correta, o meu jeito de ver o mundo é o mais correto. Então, é o momento de, ao sentirmos que estamos tendendo a um pensamento, a um comportamento preconceituoso, deixemos que esse sentimento dialogue com a humildade. No sentido de entender a vida em sociedade, né, como um espaço de convivência, de evolução e melhora entre todos, nós vamos ter a oportunidade de estabelecer um diálogo entre a nossa noção do que é a vida em sociedade, do que é que nós podemos colaborar, daquilo que nós podemos contribuir com o outro, e a humildade. Por quê? Porque em muitas situações a gente acaba enxergando a vida em sociedade como apenas um espaço de aquisições materiais, de aquisições em que eu preciso de uma formação, eu preciso de um carro, eu preciso de um diploma, eu preciso de uma casa, né? Se o outro está na fila, eu quero ir na frente dele da fila, se ele furar minha fila, eu vou
ter uma atitude mais incisiva e grosseira com essa outra pessoa. Se eu estou no trânsito, eu também vou achar que o meu direito de ir e vir é mais importante do que o outro, né? É o meu lugar na fila, o meu lugar no pão, o meu lugar na fila da vacina. Ou seja, nós temos uma série de situações da vida em sociedade em que podemos e devemos dialogar a nossa noção atual de vida em sociedade com a virtude da humildade, para que a gente possa entender, né, que esse planeta, esse mundo em que nós vivemos, é um espaço de convivência, evolução e melhora entre todos, entre todos. É uma troca ininterrupta entre todos. Aquilo que está acontecendo num lugar reflete no outro. A decisão lá longe, lá de um outro país, de um outro continente, reflete para nós aqui. Então, olha a responsabilidade e esse olhar de que todos nós estamos nos mesmos padrões de necessidade de evolução. Aí nós temos as nossas raízes, humildade e a nossa família. Esse é o campo onde mais nós somos convidados a um desenvolvimento, vamos dizer, power, né? Plus das nossas virtudes, entre elas a humildade. Nossas raízes na presente encarnação são os nossos familiares, diante dos quais devemos desenvolver a gratidão de pertencer e a gratidão à bondade divina que nos permitiu tal aprendizado. E aqui uma situação que é nossa, é do nosso planeta, é da nossa situação como espíritos em evolução, que é o reencontro dentro das nossas famílias de laços não tão afins, onde devedores, credores habitam o mesmo teto, mãe, filho, esposo, esposa, irmãos, entre si, muitas vezes na condição de vítimas dentro daquilo que é o seu entendimento e que se sente no direito de cobrar, né, ou de se sentir maior um do que o outro, ou de se projetar, ou de subjugar. Então, esse diálogo interno sobre os laços e os sentimentos que fluem entre nós e os nossos familiares e a humildade nos faz desenvolver essa gratidão, primeiro, por podermos estar diante daqueles com quem nós precisamos refazer os nossos caminhos, e a gratidão a Deus que nos permitiu tal aprendizado. E essa gratidão, ela vem toda permeada desse sentimento da humildade, porque é ele que possibilita que olhemos para o outro e para nós do tamanho que nós realmente somos. Daí a humildade em nós mesmos, que é a necessidade de olhar para si e enxergar-se do tamanho que se é, com as dificuldades e habilidades que possui. Então, esse é uma proposta que o Cristo nos trouxe dentro do Sermão da Montanha, dentro de todas as suas passagens do Evangelho, mas eu senti ali no Sermão da Montanha, né, das bem-aventuranças, como ele fala sobre tudo aquilo que nós precisamos entender sobre a vida futura. E tudo se constrói, tudo começa a ficar possível a partir do momento que
eu tenho o primeiro olhar, que é: Deus é Pai justo, amoroso e criador de tudo e de todos. E eu sou o filho, ainda em crescimento, ainda tendo que aprender como agradecer, como lidar com tantos recursos, para que eu possa chegar a uma condição que é a condição que todos nós vamos ter da iluminação. Então, eu vou pedir, eu peguei um trecho no próximo slide, isso, que é do livro Pensamento e Vida. Ele está, inclusive, numa palestra citada pelo Haroldo, e eu achei muito bonito a forma como Emmanuel vem trazer essa reflexão para nós, né, sobre a humildade e aonde ela deve repousar as suas estruturas, né? A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. E é verdade, se nós olharmos para a natureza, nós vamos perceber como a força divina conduz de forma em equilíbrio, em harmonia, que é aquilo que nós, como espíritos, ainda nos individualizando e nos melhorando todos os dias, sim, vamos também conseguir atingir. Então ele diz: magnificente o sol, cada dia oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos. E apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Ou seja, o orgulho, né, que a gente estava dizendo. O próximo slide conclui o nosso texto. Vanderlei. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Então, essa frase, ela diz muito para nós, para que a gente possa realmente entender o posicionamento do Cristo, de todos os ensinamentos do Evangelho, de todas as passagens trazidas pelos Espíritos, de todas as mensagens, onde a humildade não é vista como uma servidão. Nós não temos nesse sentimento o rebaixamento, né, de dizer, eu tenho que me arrastar, eu tenho que estar subjugado. Não é uma subjugação. A humildade é saber reconhecer-se como
filho de Deus, fazendo parte de um planeta como nós estamos hoje, tendo para nós essa grande responsabilidade de nos melhorarmos. Então, quando nós tomarmos para nós esta responsabilidade, nós deixaremos de projetar sobre o outro aquilo que devemos fazer e transformar em nós. E isso certamente vai desarticular uma série de comportamentos já tão cristalizados em nós, onde eu olho para o outro, enxergo no outro aquilo que eu não consigo lidar em mim e faço o contraponto, né? O outro é muito ruim, por isso eu sou muito bom. Né? O outro não pode tal coisa, por isso eu me projeto sobre a dificuldade minha e que também é do outro. Então, foi muito bom, muito positivo poder desenvolver esse tema e aí parece interessante porque a gente está desenvolvendo o tema e aí a gente tem tantos testes num dia só, tantos testes na semana que a gente tem que falar sobre o tema, cada um aqui que já expôs, né, pode depois falar sobre isso. Você está justamente ali colocando em foco e você consegue perceber como o momento, o meio que te envolve, te traz todos esses testes. E você quer levantar, né? Quer pegar que nem um vulcão e a lava espalhar para todo lado. E aí você fala, nossa, mas eu estou justamente estudando ou buscando o conhecimento para isso. Aí que a gente percebe que a teoria na prática, ela tem um significado muito maior, muito intenso, né? E que a gente precisa fazer esse exercício diariamente. Por isso, eu vou passar para a Adriana, que nós colocamos as nossas figurinhas, e a Adriana, ela preparou para nós um exercício que ela vai apresentar, e eu passo a palavra agradecendo aqui da nossa exposição dessa noite. Bom, boa noite a todos. Eu quero propor para vocês, para a gente fazer uma mentalização. Essa mentalização, ela chama Carta de Amor ao que eu sou. Ela foi escrita pela Daniela Migliari e ela está no livro da Daniela que chama Abraço à Sombra. Vocês também encontram ela no YouTube com esse nome, Carta de Amor ao que eu sou. Na verdade, eu vou passar o áudio aqui para vocês. Como é uma carta que ela escreveu para ela vai começar falando assim, eu, Daniela. Mas eu queria que cada um de vocês imaginasse o nome de vocês nessa hora, tá? Então, eu peço que todo mundo feche os olhos agora. Se tiver algum problema com o áudio, vocês me avisam, tá? Mas vamos fechar os olhos e vamos se concentrar nas palavras que vocês vão escutar. Carta de amor ao que eu sou. Querida Daniela, o que é você? Quem é você? O que te define? O que você foi, um dia vai ser? Eu sou o movimento e não a ilusão do que se deixa definir e rotular. Foi muita culpa, muito medo, muita agressão. Foi erros e acertos,
Fui fugas, vícios, exageros, um mar de autocríticas e exigências, comigo, com o outro. Fui insegurança, medo da falta, receio de frustrar, terror de perder, necessidade de controlar. Fui invasão, abuso, interferência, prepotência de salvar alguém, pressa de evoluir, impaciência de esperar, ansiedade de me tornar. Criança deixada de lado, abandonada, ferida. Fui falta, fui medo, fui fome de amor, segurança e carinho. Fui rejeição, fui trocada, fui criticada, culpada, calada, amordaçada, tampada. Colei-me a esses diversos lugares por necessidades mil, por vontade de pertencer a histórias, me categorizar, parar, estancar. Fui sim, tudo isso. Passei por isso, mas sou sobretudo movimento. Este nunca passa. Comi muito mais do que precisava, chorei, dramatizei, compliquei, mas fui, experimentei, senti o que pude nas escolhas vividas e quer saber? Tudo bem. A mãe que não cresce, a filha que exige, a esposa carente em demandas crescentes, olhar sempre fora, alheio ao dentro, mas que agora desperta, focado no centro. Como entender, tocar, viver, algo tão intangível como a essência do ser? É experimentar-se sempre, a cada momento, sentindo a vontade, conectando com o sentimento, sem apego, livre, leve e solta, e ainda assim pertencendo. Sou a mulher, a mãe, a esposa, a filha, a irmã, a profissional, a pessoa que escolhi ser até aqui, mas sobretudo livre para escolher novas verdades a cada momento. Minha verdade agora é que sou amor em movimento. Sou as escolhas dos sentidos que dou ao meu caminhar. Sou fogo, sou vento, sou terra, sou água, sou luz e sombra, o tudo em mim e eu nele. Me perdoo, me admiro por tudo que fiz, pelo que faço, pelo que consigo ser. Já que a vida é movimento e só anda para frente, sigo confiante nessa luz que me habita incontestavelmente. Sem lenço, sem documento, sou somente o amor que consigo expressar no momento. O resto é tempo, espelho, experiência, na poeira das horas, nos rastros do cometa vida. Sou gratidão, sou reconhecimento, sou o respeito consciente pelos processos dos que me cercam. Em suas vidas, vejo beleza, caminhada, florescimento. Respiro devagar. Aceito. Respiro de novo. Observo neutro. Respiro mais uma vez. Agradeço. Inspiro devagar. Me compadeço. Expiro ar. Sirvo em silêncio. Por fim adormeço ao som da sinfonia do que estou. Sorrio e me entrego. Amo. Sou. Bom, vamos abrindo os olhos. Com essa mentalização, a mensagem que eu quis passar para vocês é de termos a humildade de acolhermos as nossas imperfeições, para que a gente possa, com isso, acolher as imperfeições dos outros. E principalmente dos nossos familiares, que são os que estão mais próximos da gente, né? E a gente volta naquele amar ao próximo como a ti mesmo.
E uma fala que eu gosto muito do Andrei Moreira, que ele fala assim, vamos focar mais no cheio das pessoas, no que está cheio, ao invés de focarmos no vazio. Vamos focar na força da pessoa, ao invés das suas fraquezas. E para isso o amor é o único caminho, né? Muito obrigada. Bom, gente, acho que agora nós estamos até mais do que preparados para fazer a fluidoterapia, né? Acho que está todo mundo já no clima, mas vamos fazer aquele nosso exercício, focando agora no momento, para esse momento tão especial de receber todo esse amor do plano espiritual, junto com os passistas aqui da reunião. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxar aí onde vocês estão, soltar o corpo, soltar o ombro, pescoço. E vamos fazer aquela respiração profunda que nos conecta no aqui e agora. Então vamos inspirar profundamente e expirar. Inspira, enche o pulmão de ar. E expira, soltando todo o ar. A última vez, inspirando e expirando, abrindo nosso coração, nossa mente, para receber toda essa energia, todos esses fluidos benéficos. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, com o seu olhar meigo, nos acolhendo. Os nossos mentores estão ao nosso lado. Os amigos espirituais, juntamente com os passistas, vão projetando uma luz intensa sobre as nossas cabeças, uma luz clara, forte, branca, que vai entrando pela nossa cabeça, vai percorrendo todo o nosso corpo, alinhando os nossos centros de força, nos trazendo equilíbrio, paz, saúde, esperança, suavizando e aliviando todas as nossas dores físicas, psicológicas, espirituais. E a gente vai cada vez se abrindo mais para receber as boas intuições do plano espiritual. Esses amigos também estão nas nossas casas. Eles vão caminhando por cada um dos ambientes, trazendo muita luz, clareando, fazendo uma grande limpeza, retirando tudo que não pertence, uma grande higienização, envolvendo também todos os nossos familiares,
com esses fluidos. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, muita paciência, muita tolerância, muita humildade e muito amor no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Adriana. Obrigado, Ana, por essa energia renovadora, por essa inspiração que vocês deixaram para todos. Inspiração da bondade, do amor que nos une. Muito obrigado. E agora, eu queria pedir para a Adria fazer o encerramento, Adria, do nosso grupo de hoje. Bem, boa noite para quem ainda não falei hoje. E depois dessa maravilhosa vibração, né, e das palavras da Daniela, apresentadas pela Adriana, a gente nem tem muito o que fazer, já foi uma oração, né? Mas eu vou cumprir a minha parte. Muita dúvida nessa oração entre dois espíritos que mandam mensagens a respeito da humildade muito bonita. Mensagens que eu digo, mensagens quando ainda encarnados, né? A Alina e a outra é nosso exemplo, nosso maior exemplo de humildade dos últimos tempos, que foi de Madre Teresa de Calcutá. Então eu optei agora por fazer a outra. Eu vou falar e eu vou ler e vou pedir para vocês refletirem sobre cada frase que a Madre Teresa de Calcutá nos coloca. Não sei se vocês sabem, ela é chamada a Santa da Humildade, né? Então, ela é a Santa da Humildade e da doação de si mesma. A oração dela é assim: Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dá-me alguém que precise de água. Quando eu sentir frio, dá-me alguém que necessite de calor. Quando eu tiver um aborrecimento, dá-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixe-me compartilhar a cruz do outro. Quando eu me achar pobre, ponte ao meu lado alguém necessitado. Quando eu não tiver tempo, dá-me alguém que precise de alguns minutos. Quando eu sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dá-me alguém para lhe dar um novo ânimo. Quando eu sentir a necessidade de compreensão dos outros, dá-me alguém que necessite da minha compreensão. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dá-me alguém que eu tenha que atender. Preste atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos, que vivem e morrem, com fome, com febre, no mundo de hoje.
Dai-lhes através das nossas mãos o pão de cada dia. Dai-lhes graça ao nosso amor compassivo. Dai-lhes a paz e dai-lhes a alegria. Eu acho que é uma oração para reflexão mesmo, né? Eu só quero encerrar com uma frase também da Madre Teresa, onde ela diz: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. E assim, meu Pai, agradeço os momentos que tivemos na noite de hoje, que foram de muita, muita valia para todos nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, neste dia, neste momento, pedindo a proteção para todos aqueles que se encontram nos hospitais, suas residências, doentes, necessitando um pouco de paz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Adrian. Belíssima reflexão para nós. Muita inspiração de luz com Madre Teresa. Obrigado. Todos bem? E o Emmanuel está bem? Você vai cantar, Emmanuel? Nossa, eu acho que eu ainda não voltei de Marte, mas eu tô voltando. Mas tudo bem. Me inspirou tanto que eu vou tocar uma música que faz muito tempo que eu não toco, que chama-se Rapsódia e um tema em Paganini. Faz muito tempo que eu não toco isso. Eu nem sei como é que vai sair, mas me deu vontade de tocar. Então, eu vou tentar executar. Essa era da minha época que eu era pianista.